Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai ver a nossa aula 4 nas próximas 1h40 mais ou menos, quase 2 horas. E essa aula 4 ela vai falar não sobre um P especificamente, mas como que os P's conversam entre si. Até agora, a gente viu P a P. Então a gente viu o primeiro P, o segundo P, a gente viu o que cada P representa e explodimos cada conteúdo dentro de cada P, cada pedaço, cada passo. Mas é importante que você tenha uma visão do todo. É importante que você veja como que cada P conversa com cada um dentro de uma ação integrada de marketing digital utilizando a metodologia. Vamos só dar uma olhada inicialmente PAP, rapidamente, só para a gente relembrar e a gente falar a mesma linguagem quando a gente for ver o Mind Map. Bom, primeira coisa é pesquisa. Você tem que saber o que o seu consumidor pesquisa no Google. Isso é o 90% do primeiro P, é isso, porque é isso que vai falar para você qual é a intenção do mercado, o que o seu consumidor está falando sobre o seu segmento, sobre sua marca no Twitter, no Facebook, nas mídias sociais em geral. Depois que você pesquisa, você tem que ir para o planejamento, você tem que entender o que o seu consumidor pesquisa, o que ele digita, o que ele procura, para daí você criar um planejamento de marketing digital. Esse módulo de integração digital é justamente o que você vai pensar de maneira holística para escrever um planejamento. Como que você vai escrever o planejamento de marketing digital a partir dessa visão sistêmica do processo 8Ps do marketing digital. Então, é o documento, o planejamento é o documento. Muito do que eu vou falar daqui a pouco ao longo do Mind Map, explicando o Mind Map, é o que você vai utilizar no seu planejamento você pode até inclusive copiar o Mind Map, só que detalhar cada passo, cada ponto do Mind Map, explicando ele numa folha do planejamento. O seu planejamento vai ficar muito mais fácil a partir da explicação do Mind Map aplicando para um determinado negócio, a empresa cliente sua. Bom, depois que você planeja, você vai produzir de fato, você vai colocar a mão na massa, então você vai fazer o site, fazer o hot site, fazer o e-mail marketing, tudo isso é produção. Primeiro você planeja, depois você produz o perfil no Facebook ou o layout da fanpage. Você não pode esquecer do conteúdo, que é a publicação, que é o quarto P. O que significa conteúdo, publicação? Lembra que você tem que ter publicação em site, ou seja, dentro do seu site, mas também publicação off-site, fora do seu site, nas mídias sociais de conteúdo, no YouTube, no Flickr, no SlideShare, vou falar aqui a Vimeo, só as principais que tem milhares de mídias sociais de conteúdo. Então você vai ter conteúdo no seu site, que é o conteúdo institucional, e o conteúdo que você vai colocar para SEO, que é aquele conteúdo que a todo momento você coloca um conteúdo novo, isso é super importante, e você também vai ter conteúdo nas mídias sociais de conteúdo para que ele seja propagado, a gente vai ver depois no sexto P. Bom, você publicou conteúdo, primeiro, segundo, terceiro, quarto P, você arrumou a casa e agora você vai promover a sua casa, que é o quinto P. Promoção significa você pegar tudo aquilo que você fez, você pesquisou, você planejou, você produziu um site que é completamente adaptado ao seu público-alvo e você publicou o conteúdo nesse site. Agora ele é um site que está com conteúdo relevante para o público-alvo e ele tem conteúdo, você também tem conteúdo, a sua marca também tem conteúdo fora do site, nas mídias sociais de conteúdo. E o seu site conversa com essas mídias sociais. Lembra que você vai embedar conteúdo também. Eu acabo não falando muito disso no Mind Map, mas você já sabe, quando você coloca um conteúdo fora do seu site, é importante que você embede, que você associe, que você incorpore o conteúdo de um SlideShare, por exemplo, dentro do seu site ou um vídeo do YouTube que rode dentro do seu site. Então isso daí é a publicação de conteúdo que vai ser off-site e in-site, mas um conversa com o outro. Bom, você vai promover, você vai fazer campanhas cooperativas. Lembra, campanha cooperativa e competitiva, a diferença? É importante que você faça campanhas cooperativas para que as pessoas queiram propagar, que é o sexto P. Você vai fazer campanha de AdWords, links patrocinados, tanto na rede de conteúdo do Google, a rede display, como também no próprio site do Google. Você vai fazer campanhas offline, você vai fazer campanhas, você vai promover o seu site, o conteúdo que você fez. Você vai promover a sua marca, mas nunca promover pura e simplesmente, mas sempre promover com um viés de
propagação. Você vai promover para que as pessoas propaguem. É na propagação que está o famoso marketing viral. É na propagação que as pessoas, de fato, pegam o seu conteúdo e transmitem para as outras a partir das redes sociais, principalmente. Antes você tinha muita propagação através de e-mail, mas hoje a maior parte da propagação acontece na rede social. Então é importante que você tenha uma promoção de conteúdo relevante para que as pessoas queiram propagar. A outra coisa é, você tem que facilitar essa propagação. Lembre-se sempre de colocar o botão curtir, tweet isto, o botão share, share this. Então você vai ter diversas maneiras de você pode ter diversas maneiras de que a pessoa propague esse conteúdo. Tem que ser fácil para ela propagar. Não queira que ela copie uma URL, colhe aquela URL lá no Facebook. Não. Tem que ser fácil ela propagar. Bom, depois disso você tem um monte de e-mails, um monte de seguidores no Twitter, um monte de amigos no Facebook, fãs na fanpage. Você vai começar a personalizar a comunicação. Então, quanto mais personalizada é a sua comunicação, melhor, porque ela atinge o teu público-alvo ou a sua comunidade-alvo, o teu segmento, de uma maneira muito mais precisa, uma maneira muito mais eficiente. Em personalização, a gente vai falar principalmente de e-mail marketing. Principalmente de e-mail marketing, que é onde você vai desse primeiro nível do curso 8Ps, sim, tudo isso que você está fazendo, essas 30 horas, é só o primeiro nível, tá? Depois tem outros níveis com um grau de dificuldade maior, mas nesse primeiro nível a gente vai falar só de personalização, só de e-mail marketing. Depois disso você vai mensurar, você vai fazer a precisão, você vai falar do seguinte, bom, você vai pesquisar o seguinte, o que deu certo, o que deu errado. Você vai apresentar num relatório, principalmente através de Google Analytics e ferramentas para o Webmaster, através de outras ferramentas também, Crazy Egg, ferramentas de Heatmap, você vai precisar do que deu certo e o que deu errado, você vai mensurar. Para a partir do momento que você mensura, que você descobre o que deu certo e o que deu errado, você parte para a pesquisa de novo, pesquisa melhor, você planeja para um determinado segmento, você produz com muito mais propriedade, publica conteúdo que deu certo, não aquele que ninguém entrou, promove para o segmento certo, aquele que você gerou maior valor, aquele segmento que de fato entrou no seu site e que gostou do que viu e que propagou, que você conseguiu um e-mail mais mailing, através de qual isca digital você conseguiu mais mailing, lembra da isca digital, depois você vai medir de novo, vai pesquisar, planejar, então é um ciclo, lembra que é a empresa em beta, um processo que só começa, mas nunca termina. Então isso são os 8Ps do marketing digital. Agora, para você ver isso um pouco mais na prática, o que eu fiz foi um mind map que fala justamente de como que você, a partir desses 8Ps do marketing digital, você cria campanhas, você compartilha, você propaga. Então, vamos dar uma olhada, vou aumentar a tela, vamos dar uma olhada nos 8Ps do marketing digital de uma maneira mais prática, ponto a ponto, como que você planeja uma campanha global 360 em marketing digital. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no mapa, no fluxograma de integração digital. Então, esse é o todo, tem as várias competências, os vários Ps, tem rede social, tem e-mail marketing. O que a gente tem que entender é como que tudo isso, todas essas competências, todos os Ps, como é que eles se conversam, como é que eles trocam informações entre si. Então, vamos explicar inicialmente todo o mapa para depois a gente passar para o detalhamento. Inicialmente a gente tem, nessa área aqui, os consumidores podem entrar no Google através de uma keyword, seja clicando em um link de busca natural, indo para alguma mídia social de conteúdo, por exemplo, ele achando uma Wikipedia, ele achando um Flickr, achando um YouTube, um vídeo no YouTube, então ele pode clicar para cá, ou ele pode clicar na busca natural, mas indo para uma página de entrada do seu site. Então sempre que você tiver alguma coisa amarela, é mais o seu site ou algo que você esteja fazendo. Então ele pode entrar na busca natural para o seu site, ou ele pode clicar em um link patrocinado. Então ele vai clicar num AdWords, num anúncio de AdWords, indo para uma landing page. O que é uma landing page? É uma página de pouso, ok? Landing page, página de pouso ou página de destino. Então, só que você já viu também no curso que a gente falou muito que página de pouso ou landing page, ela nunca pode ser só uma página de propaganda, como está falando aqui. Ela tem que ser uma página de propaganda, porém
aliada a conteúdo também. Então a landing page ela tem propaganda e tem conteúdo. É lógico que quando a gente fala de Google AdWords, a gente está levando essa pessoa para uma página que é basicamente de propaganda com conteúdo. Quando a gente fala de alguém que clicou em uma mídia social para entrar numa landing page, a gente tem uma página de conteúdo que tem propaganda. Mas na realidade, essa página ela é a mesma. Eu vou só dividir didaticamente entre landing page propaganda e landing page conteúdo, mas você tem que ter a página de propaganda com conteúdo ou a página de conteúdo com propaganda. É a mesma página. Bom, isso eu tenho então os consumidores, eles digitam uma palavra-chave, uma keyword, você vai pesquisar essa keyword no primeiro P, a gente vai falar, vai detalhar cada ponto desse daqui a pouco. Ele entra no Google, ele pode ou clicar na busca natural indo para uma página de entrada do seu site, ou ele pode clicar na busca natural indo para uma mídia social de conteúdo que esteja o seu site também, uma mídia que você, não que esteja o seu site, mas que indiretamente leve ao seu site. Então aqui eu estou falando de uma mídia social, por exemplo, como o YouTube, que tem um vídeo que é seu, que leva a sua marca e que indiretamente pode levar para essa landing page de conteúdo. Ou a pessoa pode clicar num anúncio de link patrocinado que você fez, levando para uma landing page de propaganda que tem conteúdo. Porém, essa pessoa também pode clicar em outros sites. Ele entra no Google, ele clica em um blog, ou ele clica, que não necessariamente seu, ele clica em uma página de um fórum, ele clica em algum outro lugar que não seja nenhuma mídia social de conteúdo que você colocou conteúdo lá, conteúdo seu, nem um link patrocinado que é seu, e nem um link na busca natural para uma página que é sua. Ele vai para um outro site qualquer. Esse outro site qualquer pode ser, por exemplo, vou falar que seja um blog. Você também pode ter um anúncio de link patrocinado nesse blog. Você já viu na aula de links patrocinados que a gente pode ter a rede display. Eu não detalhei a rede display, mas a rede display é justamente os anúncios que aparecem, que são seus anúncios que aparecem na rede de parceiros, na rede de conteúdo do Google. Então, por exemplo, um blog, você fala, digamos que o seu anúncio seja sobre cirurgia plástica. Você tem uma clínica e tem um blog qualquer que fale sobre estética, cirurgia plástica de nariz, beleza, é um blog sobre beleza. Você pode ter um anúncio seu veiculado nesse blog. Ok? Isso a gente viu no curso e você já entendeu o que é isso há bastante tempo. Bom, então aqui a gente tem o AdWords, só que AdWords na rede de conteúdo, mas você pode também, nesses outros sites, o programa de filiação. O que é um programa de filiação? É justamente você fazer uma parceria com esses outros sites, falando o seguinte: olha, coloca aqui um banner meu no seu site e sempre que alguém comprar o meu produto vindo desse banner, eu pago uma comissão para você. Nada mais é do que um programa de comissionamento. É como o Google tem um programa de filiação dele, que é o AdSense, que o AdSense, o blogueiro, ele entra no programa AdSense para colocar o anúncio no blog dele. É um programa de filiação, que é justamente esse anúncio AdWords que você, como anunciante, tem veiculado no blog daquele blogueiro. Ele entrou no programa AdSense para ter o seu anúncio veiculado no blog dele. E sempre que você, a gente viu isso na aula de link patrocinado, sempre que você tem um anúncio numa rede de conteúdo em um blog qualquer, se algum consumidor clicar no seu anúncio, esse consumidor vai ser remetido ao seu site, você vai pagar o clique para o Google e o Google repassa esse valor para o blogueiro. Você pode fazer o seu AdSense, você pode fazer o seu programa de filiação, que é justamente isso que a gente está mostrando aqui. Ok? Bom, então você tem o consumidor entrando no Google, só que quando ele entra, por exemplo, numa página de entrada, ele pode navegar ou não. Ele pode entrar em outras páginas ou não. Então ele entra no Google, ele clica num link seu na busca natural, entra no seu site e ele pode ir para a navegação ou não. Assim como quando ele clica num anúncio de link patrocinado, no AdWords, ele pode ir para sua página, landing page, conteúdo e propaganda unidos, e ele pode navegar ou não. Ele pode simplesmente ficar nessa página aqui mesmo e sair do site. Bom, a gente sabe que o algoritmo do Google atualmente, ele considera muito o que você tem como conteúdo na sua página para atrair o usuário para continuar no seu site ou não continuar.
Então, se você tem uma taxa de rejeição, coloquei como fim, uma taxa de rejeição muito alta, ou seja, as pessoas entram no seu site, seja pela busca natural, seja pelos AdWords, seja pelos links patrocinados, entram no seu site e vão embora, naturalmente o seu site tem uma taxa de rejeição mais alta, seja pela busca paga, seja pela busca natural. Uma taxa de rejeição alta na busca paga diminui o seu índice de qualidade. Uma taxa de rejeição alta na busca natural diminui a sua classificação no próprio índice do Google, na própria classificação do Google, que é o famoso algoritmo, a atualização do Panda, né, que a gente tem ouvido falar. Então, com isso daqui, você tem o teu consumidor entrando no seu site por busca natural ou por link patrocinado, navegando ou não navegando. Porém, você pode perder, entre aspas, esse consumidor para outros sites e você consegue recuperá-los através de AdWords, de anúncios de link patrocinado em outros sites ou através do seu próprio programa de filiação, levando ele para a página de entrada do seu site. O fato dele não entrar no seu site a partir do Google, seja busca paga ou busca natural, não quer dizer que ele não tem uma chance de novo de entrar no seu site. É justamente isso que você tem com a rede de conteúdo do Google. Então ele entra de novo e ele pode ter uma rejeição ou não. Bom, como é que você provoca uma navegação? Uma outra coisa que é interessante explicar é que você vê aqui várias palavras em vermelho, estrelinhas, setas verdes, setas vermelhas. Eu vou explicar rapidamente o que significa cada uma desses símbolos. Primeiro, sempre que você tiver uma letra em vermelho, como essa daqui, Rank Tracking, CTR, páginas por visita, é que você tem ali um KPI. Quer dizer, um KPI importante. Existem vários KPIs, que é o Key Performance Indicator, quer dizer, o indicador performance, o indicador-chave de performance, o indicador-chave de resultados. Você tem vários KPIs no AdWords, mas um KPI importante é o CTR. Você medir o seu CTR no anúncio, por palavra-chave. Na busca natural, um KPI importante é você medir qual o posicionamento, qual a posição que uma determinada palavra-chave está no Google. Palavra-chave essa que você escolheu no primeiro P, a keyword. Okay? Então aqui você tem um KPI importante, um KPI que mostra qual a posição que você tem da sua palavra-chave no Google quando alguém digita onde que o seu site está. Rank Tracking, a gente chegou a ver no curso, existe um programa muito bom que é da Link Assistance, que chama Rank Tracking, e que ele faz essa busca da tua classificação no Google por palavra-chave. Então ele te mostra um gráfico falando como estava no mês passado, como está nesse mês, e com isso você descobre esse KPI aqui. Bom, quando você está no Google, para você levar pessoas para a página de entrada a partir da busca natural, você tem que trabalhar basicamente 2 P's. Uma vez que você sabe qual a keyword, qual a palavra-chave no primeiro P, você tem que trabalhar essa palavra-chave no seu site, tanto através do 4º P, do conteúdo insight, quanto através do 3º P, que é o conteúdo, que é a programação dentro do seu site. Ok? Então você tem aqui o conteúdo in-site, lembra que você tem conteúdo off-site também, que é o conteúdo nas mídias sociais de conteúdo, que é justamente esse 4º P aqui. Você tem tanto conteúdo off-site quanto conteúdo in-site utilizando as mesmas palavras-chave. Bom, você já viu que conteúdo off-site é colocado nas mídias sociais de conteúdo. E quando você trabalha uma mídia social de conteúdo com essas palavras-chave que você já detectou no primeiro P, o que você tem é uma busca natural do Google apontando para uma mídia social de conteúdo que leva a sua marca, porque você otimizou a mídia social. Lembra que a mídia social sempre tem um PageRank muito alto, ela é muito bem encontrada no Google, então você otimizou a mídia social de conteúdo para o seu site, para a sua marca. A pessoa entra na mídia social e pode ir para a landing page ou não. Ou pode tomar contato com a sua marca a partir da própria mídia social e propagar. Então aqui a gente tem uma setinha que ela pode propagar para as redes sociais. Então aqui a gente vai ver daqui a pouco. Então você tem a página de entrada, trazendo gente tanto de outros sites a partir do AdWords na rede de conteúdo, quanto
busca natural no próprio site do Google quanto AdWords, você leva para a página de entrada ou para uma landing page, e com isso você pode ter a taxa de rejeição, que são pessoas entrando no seu site e saindo dele, entrando em uma página, a página de entrada do site, a página para a qual o Google remete o usuário quando esse usuário faz uma pesquisa, é chamada, dentro do seu site, é chamada página de entrada. Quer dizer, isso você vai medir, tem um KPI aqui, que vai medir o seguinte: quais são as principais páginas de entrada do seu site. Google Analytics. Aliás, a maioria dessas letras vermelhas aqui, desses indicadores de resultado, você mede a partir de Google Analytics. Não todos, mas muitos deles você mede a partir de Google Analytics. Bom, então você tem, a partir do momento que a pessoa entra no seu site, que ela vem do Google, aqui no caso, ou de outros sites, e entra no seu site, seja a página de entrada, seja landing page de propaganda associada à landing page de conteúdo, essa aqui é a mesma landing page, tá? Isso é importante falar. Eu coloquei landing page de conteúdo, landing page de propaganda, porque você pode ter uma landing page que é só de conteúdo, mas tem um pouquinho de propaganda. Assim como você pode ter uma outra landing page que é muita propaganda, mas tem um pouco de conteúdo. Ou você pode ter páginas que são landing pages que associam as duas coisas. Muita propaganda, muito conteúdo. Ou alguma propaganda e algum conteúdo. Bom, quando você tem um usuário entrando no seu site, seja na página de entrada, seja numa landing page, o interessante é que você leve ele para navegar no seu site. Porque é a partir da navegação que esse usuário vai conseguir assinar uma lista de e-mail, comprar, você vai conseguir fazer com que esse usuário interaja mais com a sua marca. Como que você consegue que o usuário navegue a partir da página de entrada ou de uma landing page gerada, que você associou a um anúncio link patrocinado, para que ele associar essas páginas, para que ele navegue pelo seu site, através do que a gente chama de técnica de Sherazade. Bom, Sherazade foi a mulher dos contos das Mil e Uma Noites, que sempre contava uma história para o esposo dela, que mataria ela no dia seguinte, mas ela sempre contava uma história na noite anterior, e no clímax da história ela deixava para o dia seguinte. Com isso, no dia seguinte, o esposo não matava ela, e a partir disso ela conseguia ficar viva mais uma noite para contar mais uma história, e aí chegar no clímax da história e ir de novo, não terminar a história, dormir, acordar no dia seguinte, e com isso, depois de 1001 noites, o esposo dela, que mataria ela na manhã seguinte, ele se apaixonou por ela e vivendo feliz para sempre. Bom, então o que você tem aqui? Uma técnica de Sherazade que diz o seguinte: bom, quando você leva um consumidor para uma página de entrada sua, seja uma landing page de propaganda conteúdo ou uma página de entrada da busca natural, o ideal é que você tenha motivos para que esse consumidor continue a navegação. Isso que se chama técnica de Sherazade. Por exemplo, você colocar no final da sua página: se você gostou disso, poderá gostar também de. Então isso mantém a pessoa estimulada a clicar em algum botão e continuar a navegação. É algo como você falar para ele: você não imagina o que vai acontecer, você gostou disso, então você nem imagina que existe uma coisa muito melhor do que isso nesse link. Você não vai falar com essas palavras, lógico, mas você vai manter a pessoa navegando, aumentando o número de páginas por visita, que é um KPI importante que eu mostro aqui, o número de páginas por visita dentro do seu site. Então, quando a pessoa chega numa página de entrada, por exemplo, vamos usar o nosso exemplo de cirurgia plástica, imagina que ela chegue numa página de entrada de cirurgia plástica de nariz, ensinando, mostrando como que é o antes e o depois, por que é bom fazer, quais são os tipos. Só que ela pode querer saber o seguinte: você pode ter um outro artigo que fale: bom, agora que você já aprendeu tudo sobre cirurgia plástica de nariz, veja quando você deve fazer cirurgia plástica de nariz e por que não é interessante você fazer no verão, por exemplo. Ou então, se você tiver se você for o blog de uma clínica, uma página de uma clínica, você pode falar, por exemplo: veja fotos de pessoas que mudaram o seu nariz a partir da cirurgia plástica, ou qualquer coisa que faça com que esse consumidor siga a página, saia dessa página sem sair do site, mas para uma outra página interna do site,
aumentando o número de páginas por visita através da técnica de Sherazade. Ok? Então, com isso daí, você trabalha... Bom, Sherazade você trabalha terceiro e quarto P. Terceiro P porque você vai colocar no site, na programação do site, quando você for desenvolver o site, uma programação, uma funcionalidade que é associar outros conteúdos com o conteúdo daquela página a partir de tags, por exemplo. Então, com isso, você consegue criar no site algumas funcionalidades que façam com que você coloque naturalmente conteúdo associando a outro, e quando um usuário entrar nessa página de entrada, ele naturalmente vai ver um link, um link para um outro artigo que é interessante, que está associado, está no mesmo tema daquele artigo que ele está lendo aqui, e com isso ele pode clicar no artigo indo para a navegação. E você também vai trabalhar quarto P, que é conteúdo. Quer dizer, você vai colocar conteúdo no site que seja interessante e associando a esse conteúdo da página de entrada. Com isso você aumenta a quantidade de páginas por visita, aumenta a quantidade de exibições de página, e com isso você aumenta o recall de marca, você aumenta a probabilidade de ele comprar, de ele mandar um contato. Lembra também que em todas as páginas você tem que ter um formulário de contato, que é aquele formulário simples que a gente já viu, que é nome e e-mail com o botão prosseguir. Quando a pessoa clica em prosseguir, aí sim ela vai para uma página que tem todo o formulário de contato, com o nome e e-mail já preenchidos, nunca esqueça disso. Então, com isso você tem uma página de entrada que, com a técnica de Sherazade, com conteúdo associado, links associados, você aumenta a navegação. Isso aqui você pode usar também através de texto âncora. Texto âncora não só melhora a qualidade da estratégia de SEO do seu site. Lembra, texto âncora, se você tem uma página de mamoplastia e uma outra de rinoplastia, o ideal é que cada página tenha uma palavra-chave específica. Então a página A é a página de mamoplastia, a página B de rinoplastia. Mas se você tiver a palavra rinoplastia na página A, você vai criar um link nessa palavra rinoplastia e apontar esse link para a página B, que é a página de rinoplastia. Essa palavra-chave rinoplastia com um link, com um texto âncora, com um link é chamado de texto âncora. Então é interessante que quando você cria texto âncora, você naturalmente cria a técnica de Sherazade. Bom, você consegue fazer isso, diminui a taxa de rejeição. Lembra que esse é um KPI importante. Se você tem uma taxa de rejeição muito grande dentro de uma determinada página, você tem que ver essa taxa de rejeição página por página. O que você tem que fazer é, primeiro, descobrir por que as pessoas estão fugindo dessa página, por que elas estão saindo da página quando elas entram. Ou você está errando no público-alvo, ou você está errando ou o público está certo e você está errando na adequação da página para esse público. Então, sempre que você tem uma taxa de rejeição alta, olha para o público-alvo que está entrando naquela página. É lógico que quando você tem uma campanha de AdWords, você consegue controlar melhor esse público. Quando você tem uma busca natural, uma estratégia de SEO não muito bem elaborada, você pode errar facilmente no público-alvo, porque quando alguém digita uma determinada palavra, a página que pode aparecer nas primeiras colocações do Google não necessariamente é a melhor página. Não necessariamente é aquela página que você vai ter uma adequação melhor à pessoa que digitou aquela palavra-chave. Imagina que você digita a palavra violino e você cai na página principal do Mercado Livre. Quer dizer, dentro do site do Mercado Livre tem uma página de violino, mas para você achar essa página é muito complexo, porque o Mercado Livre é um site muito grande. Então o ideal é que quando você digitasse a palavra violinos, aparecesse no primeiro lugar do Google a página mercadolivre.com.br/violinos, por exemplo. Quer dizer, a página que fala só sobre violinos. Isso diminui demais a taxa de rejeição da página. Se você tem a página principal do Mercado Livre, você vai ter uma taxa de rejeição muito alta. Ou seja, um dos critérios que diminui a taxa de rejeição é você ter uma página adequada àquilo que a pessoa digitou. Numa campanha de AdWords você consegue controlar melhor se ela for bem feita, e na busca natural, em SEO, você consegue controlar bem se a estratégia, se as táticas de SEO
forem corretamente aplicadas. Senão, você acaba tendo uma taxa de rejeição muito alta aqui, o que prejudica a sua classificação no próprio índice do Google, como a gente já sabe, através da atualização do algoritmo, do Panda. Bom, então quando você consegue fazer com que a pessoa entre na sua página, na página de entrada, na landing page, e navegue através da técnica de Sherazade, quer dizer, você diminui a taxa de rejeição também colocando algumas iscas para que a pessoa continue a navegação dela. Essas iscas que fazem com que a pessoa continue a navegação é a tática de Sherazade. Você consegue que a pessoa entre no seu site, navegue no seu site. Bom, porém, o fato dela navegar no seu site não quer dizer que ela vai atingir a missão crítica. Missão crítica, se você lembra, são as metas alcançadas, é a meta do seu site, o objetivo do seu site. Pode ser, por exemplo, enviar um pedido de orçamento, pode ser uma compra, pode ser uma doação, pode ser assinar uma newsletter. E eu exemplifiquei a missão crítica dentro desse gráfico através dessa estrelinha aqui, que a pessoa pode entrar no site através do Google. Na página de entrada eu já posso ter o link para a missão crítica, o botão de Call to Action. Lembra que para você atingir a missão crítica, você precisa de um botão. É onde a pessoa vai clicar para de fato atingir a missão crítica. Seja o botão enviar, seja o botão conversar com um corretor online, clique aqui, mas você tem que ter um botão que é o Call to Action. Bom, você pode ter o Call to Action na própria página de entrada, porque você pode ter o Call to Action em todas as páginas. Um site de uma imobiliária, por exemplo, o ideal é que em todas as páginas do site você tenha o converse agora com o corretor, tire suas dúvidas com o corretor, saiba mais sobre esse empreendimento com o corretor online. Você tenha botões diferentes levando para o mesmo lugar, que é a missão crítica. Então você pode ter a missão crítica tanto na página de entrada, quanto você pode ter a missão crítica também na landing page, como você pode ter a missão crítica numa página que é específica para ela. Então aqui eu coloquei que você pode navegar e a partir de elementos persuasivos, lembrem quais são os elementos persuasivos, isso é conteúdo, é aquele livro do Robert Cialdini chamado Poder da Persuasão, que a gente viu várias vezes, isso ao longo do curso. Você tem comprometimento, você tem escassez, você tem números, você tem a questão de reciprocidade, afinidade, prova social e autoridade. Então esses são os elementos persuasivos. Robert Cialdini não fala de números, números é uma contribuição minha, eu que estou falando, mas é importante, lógico, 98% de clientes satisfeitos a partir da pesquisa tal. Quer dizer, isso é uma prova social e tem números envolvidos também. Bom, quando você tem o seu usuário navegando no seu site, você tem que utilizar elementos persuasivos para levá-lo para a missão crítica. Lembre-se que todo o seu site tem que estar preparado, tem que estar direcionado para atingir a missão crítica. Bom, você tem aqui a navegação, porém, o fato da pessoa navegar no seu site não quer dizer que ela vá atingir a missão crítica. Ela pode sair do seu site. Então aqui você tem um outro KPI, um outro indicador de resultado, que é a página de saída. Quais as páginas que colocam mais pessoas para fora do seu site. Aqui eu tenho uma taxa de rejeição, a pessoa entra no site e vai embora, ok? Isso é taxa de rejeição, mas quando a pessoa passa a navegar no site, algumas páginas expelem mais usuários do que outras. Então essas são as páginas de saída. O que você tem que fazer para minimizar a quantidade de usuários, de consumidores que saem do seu site a partir de alguma página de dentro do seu site? A mesma coisa, você vai utilizar uma tática de Sherazade dentro das páginas do seu site, não só na página de entrada, lógico, mas todas as páginas podem ser páginas de entrada. Então você vai utilizar essa técnica para que a pessoa não saia do seu site, para que você aumente a quantidade de páginas por visita. Para cada página você pode ter uma tática de Sherazade diferente. Se você estiver na página de missão da empresa, ou na página de sobre a empresa, o que pode levar aquele usuário a visitar mais páginas do seu site é, por exemplo, falar sobre a equipe da empresa.
veja quem são os advogados do nosso escritório. Agora que você conhece sobre o nosso escritório, veja quem é a nossa equipe. Ou se você estiver na página de cirurgia plástica de nariz, pode ser explicando como é que é a cirurgia plástica, pode ser veja um vídeo de depoimento sobre um dos nossos pacientes, alguma coisa assim. Então, cada página ela vai ter uma isca diferente e mais eficiente para que a pessoa passe daquela página para uma outra página, aumentando o tempo de navegação, aumentando o número de exibições de página, aumentando o número de páginas por visita, sem sair do site. E com isso você diminui esse número de páginas de saída e a quantidade de pessoas que saem do seu site a partir de cada página. Como que você vai começar a fazer esse trabalho? Sempre mirando, isso aí no Google Analytics que você vai descobrir, a página de saída que coloca para fora a maior quantidade de usuários. Quer dizer, você tem uma média, a média de pessoas que saem das páginas do site é de 30 por página, por exemplo. Então você vai procurar quais aquelas páginas de saída que tem um número maior do que 30 pessoas que saem, já que a média é 30 do seu site, e vai trabalhar aquelas páginas, sempre tentando se aproximar da média. É lógico que quando você diminui, pega uma página que tem 50% das pessoas que entram naquela página, elas saem, e a média é 30% do seu site, o que você tem que fazer? Você tem que puxar aquela página, aqueles 50% para os 30%. Mas é lógico que quando você começar a diminuir através da tática de Sherazade, através de layout da página, através de diminuir o tempo de carregamento, através de várias técnicas para diminuir a porcentagem de pessoas que saem daquela página, quando você diminui de 50 para 30, é lógico que a média baixou. A média agora foi para 28, porque aquela página que tem 50% está contribuindo para a média ser 30%. Ok? Então, com isso aí você diminui a quantidade, a porcentagem das maiores páginas de saída e aumenta o tempo de navegação e a quantidade de páginas navegadas, se concentrando nesse KPI. Eu coloco aqui fim, que é, pronto, a pessoa saiu do seu site, acabou a interação daquele consumidor com a sua página. Bom, só que dependendo do que você faça nessas páginas internas do seu site, você pode ter páginas que as pessoas queiram propagar para as redes sociais. Quer dizer, essa seta aqui é meio comprida, mas você pode ter alguns elementos dentro da navegação que faça com que a pessoa queira propagar esse elemento. Por exemplo, digamos que você tenha um site de uma academia de musculação. Então, em uma das páginas, você dá dicas do que você deve comer meia hora antes do seu treino. Quer dizer, uma página de conteúdo que tem fotos, que tem dicas, que tem depoimentos de professores de educação física falando como é que eles fazem. Então essa página é uma página de conteúdo interessante que as pessoas podem querer propagar para os seus amigos. Quer dizer, se eu entro numa página dessa é porque eu faço academia ou estou querendo fazer. Eu conheço muita gente que faz academia ou se eu já faço academia, eu conheço muita gente que faz academia também. Então eu vou querer propagar esse conteúdo para os meus amigos. Então quanto mais conteúdo relevante você tenha nas suas páginas de navegação, maior é a probabilidade da pessoa propagar esse conteúdo para as redes sociais. E aí, é lógico, vai entrar no perfil das pessoas. Bom, e aí a gente entra na estratégia de rede social que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, com isso, você tem a navegação gerando uma propagação que é sexto P. Bom, nessa navegação, você pode também, o que é super importante, você criar as suas iscas digitais. O que é uma isca digital? É aquele formulário, aquele e-book, aquele arquivo que a pessoa vai fazer o download. Mas como que ela vai fazer o download? Ela vai fazer o download a partir, clicando naquele botão, faça o download gratuitamente agora do e-book Como se alimentar direito para fazer academia, por exemplo, falando no caso de academia. Só que quando a pessoa clicar no faça o download gratuitamente agora, ao invés do e-book automaticamente ser baixado para o computador daquela pessoa, vai abrir uma janelinha pedindo o e-mail dela. Ela vai escrever o e-mail dela naquela janela e o link
para fazer o download do e-book vai ser enviado automaticamente para o e-mail dela. Quando aquele link é clicado, você descobre que aquele e-mail é verdadeiro, que é um e-mail válido, e você descobre qual e-book que ela baixou. Porque é lógico, você pode ter um e-book de alimentação, pode ter um e-book de quais as principais academias na cidade de Campinas, na cidade de Fortaleza, na cidade de Recife. Então você tem 3 cidades. Quando se a pessoa baixa o e-book quais as principais academias da cidade de Fortaleza, isso quer dizer que muito provavelmente ela mora em Fortaleza. E é por isso que você consegue, a partir de vários e-books ou arquivos diferentes que atinjam um determinado segmento, por exemplo, pessoas que moram em Fortaleza, pessoas que moram em Recife, que querem fazer academia, você consegue um mailing segmentado. Esse mailing segmentado, você vai mensurar a quantidade de leads, a quantidade de e-mails, a quantidade de pessoas que entrou em contato com a sua empresa ou que baixou o e-book. Cada pessoa dessa é um lead. Lembre-se que são leads diferentes. Uma pessoa que faz um pedido de orçamento, que atinge uma missão crítica, ele é um lead também. Ele é um lead que atingiu uma meta ou uma missão crítica do seu site. Só que esse lead que fez um pedido de orçamento, que é a missão crítica do seu site, ele não pode ser tratado da mesma maneira como um lead que baixou um e-book das principais academias em Fortaleza. Porque são leads de natureza diferente. Ele já está muito mais, no caso que baixou, que pediu o orçamento para você, ou que agendou uma visita para a sua academia, por exemplo, ele já está muito mais avançado nesse ciclo de compra do seu serviço ou do seu produto. Esse lead que está simplesmente baixando um determinado material, ele está muito atrasado ainda no ciclo de compra, porque ele está baixando o material, ele não está pedindo um orçamento para você. Então você tem que levar esse lead, que você já tem o e-mail dele, através de um relacionamento, você tem que levar esse lead a pedir um orçamento para você. Como que você vai? Através da isca digital. Lembre-se que você tem que ter várias iscas digitais dentro do seu site, nas páginas do seu site. Através dessa isca digital, você vai conseguir um mailing segmentado e esse mailing segmentado você vai trabalhar para se relacionar com esse e-mail. Como que você pode se relacionar? Aqui no caso eu coloquei como e-mail marketing, mas pode ser através do blog, do Twitter, da fanpage, a gente vai ver daqui a pouco. Mas você vai se relacionar com esse lead, que é um lead mais frio ainda, não é um lead morno ou quente como esse lead que pede um orçamento para você, mas esse lead que é um pouco mais frio, você tem que esquentar o lead. Como que você esquenta esse lead? Através de e-mails, porque você pegou o e-mail dele pela isca digital. Bom, eu coloquei aqui 3 tipos de e-mails, o autoresponder, a newsletter e o e-mail marketing. Vamos entender cada um deles. Primeiro, o que é um autoresponder? Bom, vamos começar com o e-mail marketing, que é o mais fácil. E-mail marketing é o que todo mundo faz. Isso aqui é quinto P, é promoção, é o esforço da empresa, só que é um esforço da empresa sempre ligando essas comunicações a quarto P, que é conteúdo. Você tem que ter o conteúdo para começar essa comunicação. E lembre-se que, meio segmentado isca digital, você está trabalhando no sétimo P, que é a personalização. Bom, começar pelo e-mail marketing. E-mail marketing é aquilo que você recebe no dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães, Natal, Ano Novo. Quer dizer, você recebe uma propaganda. Você recebe um e-mail que geralmente é uma imagem inteira, e a gente sabe que isso cai na caixa de spam, dependendo do tamanho da imagem. É uma imagem inteira falando de promoções de produtos. Produto tal está mais barato, produto tal custa tanto, produto tal com tantos por cento de desconto. Então é uma promoção. É um e-mail basicamente promocional, como se fosse um anúncio de revista. O que a gente sabe, e a gente já viu no curso, já falei muitas vezes para vocês, que esse e-mail ele tem uma eficiência muito baixa. O ideal é que você construa uma newsletter e não um e-mail marketing. E-mail marketing é puramente aquele e-mail promocional. A newsletter é um e-mail de conteúdo. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da academia. Você tem uma academia de musculação e você colocou uma isca digital com como se alimentar corretamente. Muita gente baixou aquele e-book. Você agora tem um e-mail de todas essas pessoas e você quer começar um relacionamento com essas pessoas. Primeiro, é importante você saber
quem está na sua cidade e quem não está na sua cidade. Essa é a primeira divisão que você vai ter. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai fazer alguma promoção, alguma campanha que premie a pessoa em algum estabelecimento, algum serviço que está na sua cidade. Por exemplo, digamos que você envia uma newsletter de conteúdo sobre alimentação, falando o que você deve comer no inverno, o que você deve comer no verão. Só que uma dada hora você faz o seguinte: bom, se você está procurando um bom lugar para você jantar depois do seu treino, você pode, clique aqui para ter X% de desconto no restaurante XYZ. Só que o restaurante XYZ fica na sua cidade, porque você fez uma parceria com ele. Você quase criou um clube de compras para esse restaurante. Bom, as pessoas que não estão na sua cidade, por exemplo, você está em Porto Alegre e tem uma pessoa que assinou a sua newsletter de conteúdo através do e-book que a pessoa baixou e que assinou, que está em Porto Alegre, e tem uma outra pessoa que está em Manaus. A pessoa de Manaus, ela não vai querer imprimir o cupom de desconto ou falar que tem interesse no desconto de X% no restaurante XYZ, porque ele fica em Porto Alegre. As pessoas de Porto Alegre, dependendo da promoção, existe uma chance muito grande dessa pessoa falar: eu quero, sim, eu quero jantar nesse restaurante. Se a pessoa fala que quer jantar naquele restaurante que fica em Porto Alegre, você já consegue detectar quais são as pessoas da sua cidade dentro do teu universo da newsletter. Bom, o que isso significa? Que você vai passar a mandar uma newsletter diferente para aquelas pessoas que falaram que estão na sua cidade, já que aqui, eu estou considerando que aqui você não pegou no teu mailing segmentado, você não pegou a cidade, você só pegou o e-mail, pura e simplesmente o e-mail, para você aumentar a quantidade de mailings, aumentar a quantidade de e-mails. Porque quanto mais perguntas você faz, menos e-mails você consegue. Então aqui você pegou só o e-mail. E depois disso, para você, quando a pessoa baixou o e-book, você já avisa a ela no e-book que ela vai ter a atualização desse e-book continuamente. Quer dizer, a pessoa baixou um e-book e vai ter a atualização do e-book. Mas que atualização é essa? É a sua newsletter de conteúdo. Porque a pessoa baixou um e-book falando de alimentação para malhação, alimentação para treinar na academia, e você agora está mandando uma newsletter semanal, por exemplo, sobre a alimentação para a academia, para o treino. Ao invés de chamar isso de e-mail marketing ou newsletter, você vai chamar de atualização do e-book. E você avisou a pessoa, quando ela baixou o e-book, que ela ia receber a atualização desse e-book frequentemente, para que ela tivesse um livro cada vez mais atualizado e mais rico. Ok? Então, com isso, você detecta quem é que está na sua cidade com essa campanha do restaurante, quem não está na sua cidade. É lógico que isso vai ter uma determinada eficiência, nada é 100%. Então, quando você manda essa newsletter, digamos que você tenha 20% das pessoas abrindo a newsletter. Geralmente, esse é uma média boa, uma média não ótima e não ruim, uma média boa de pessoas, de taxa de abertura para a newsletter opt-in. Então você envia essa newsletter, 20% das pessoas abrem a newsletter, digamos que 10% ou 5% queiram participar da promoção, com isso você já tem 5% do seu mercado, não 5% dos 20%, tá? Na verdade 5% do total. Você tem 5% do seu mercado já segmentado como estando na sua cidade. Com isso agora você tem uma outra newsletter, que é a newsletter que chega para as pessoas que moram na cidade e aquela mesma newsletter que você enviava para todo mundo, para quem mora e para quem não mora. E quanto mais campanhas você fizer, mais você vai conseguir puxar pessoas daquele grupo geral de e-mails de todo lugar do Brasil para o grupo pessoas que são de Porto Alegre, que é onde você tem a sua academia. E a newsletter para as pessoas que moram em Porto Alegre, ela vai ser diferente das pessoas que moram em qualquer lugar do Brasil. Por quê? Porque agora o seu objetivo com essa newsletter é você gerar visitação à sua academia. Por exemplo, estou falando aqui de um negócio que é local, mas se você tiver um e-commerce, você nem precisa detectar em qual cidade que a pessoa está. Mas geralmente, muitas empresas de serviço, empresas menores, tirando o e-commerce, principalmente no Brasil inteiro, elas são empresas que dependem da localização.
Então, o fator geográfico é muito importante. Se você for uma banda, se você for um palestrante, fator geográfico é importante só para quando você for viajar para dar uma palestra em alguma cidade, você saber quem daquela cidade que é assinante da sua newsletter. Então, é interessante que você pergunte já no teu mailing segmentado, e-mail e cidade, porque com isso você já consegue segmentar o e-mail por cidade e não precisa ressegmentá-lo ou enriquecê-lo, como a gente fala depois. Então, com essa newsletter para as pessoas só de Porto Alegre, você tem duas newsletters, uma é enviada para as pessoas que moram em Porto Alegre e a outra é enviada para quem você não sabe onde mora. A newsletter para as pessoas que moram em Porto Alegre, você tenta gerar agora visitação na academia, que é isso que você quer, pessoas que se matriculem, façam a matrícula na academia. Bom, essa é uma newsletter de conteúdo, que é bem diferente do bom e velho e-mail marketing que você recebe em todo quanto é época comemorativa. Aqui essa newsletter não é enviada só na época comemorativa, né? Ela é enviada frequentemente. Ela pode ser enviada uma vez por semana, dependendo se está no dia dos namorados, dia dos pais ou uma data qualquer. É isso que vai gerar relacionamento. É importante você gerar relacionamento. Lembra que eu falo muito de capital social e capital econômico. Esse mercado social que você está criando com base na reputação, ele só é criado a partir do relacionamento que você gera com o seu consumidor. Quanto mais ele tem a sua marca em mente, quanto mais ele entende que você está gerando um relacionamento de valor com ele, que você está entregando valor para ele, mais ele vai confiar em você e mais o seu capital social e a sua reputação estará em alta com ele. Bom, isso é a newsletter. Agora, vamos falar de autoresponder. O que é isso daqui? O autoresponder é uma técnica muito boa que você pode utilizar. Imagina você, vamos pegar o exemplo da academia ainda. Imagina que você tenha um curso, um e-curso, né, um curso que é enviado por e-mail de 10 e-mails. Então você, durante 10 semanas, vai enviar para ele um e-curso sobre como que ele pode perder a barriga em 10 semanas. Então esse é um recurso que, logicamente, vai ter uma adesão enorme para pessoas que estão procurando no Google, por exemplo, por perder barriga. Digamos que aqui na keyword você tem o primeiro P, perder barriga. Tem uma palavra que você trabalha. Quando a pessoa entra no Google, ela descobre ou links patrocinados ou a sua página de entrada com... Pode ser, por exemplo, aqui, vamos explorar mais um pouquinho essa parte do Google. A pessoa digita perder barriga. Com perder barriga, a pessoa entra no Google e descobre não um outro site ou uma mídia social ou um anúncio ou a busca natural do seu site principal. E sim, você vai pegar esse caminho aqui agora. Olha o que ela vai descobrir. Um mini site, que pode ser um mini site só falando sobre como que um usuário, um consumidor pode perder a barriga dele. Quais exercícios, qual alimento, explica toda a fisiologia do abdômen. Então esse mini site é o perder barriga, como perder a barriga.com.br. Por exemplo, ou perderbarriga.com.br, ou então qualquer coisa parecida com isso. E esse mini site, que é um site, inclusive, que está num outro domínio, que você está trabalhando ele só para a palavra-chave perder barriga, e não adianta, a gente chama de mini site aqui, mas você não pode mais hoje, você não deve mais hoje, fazer um site de uma página só. Antes, aqueles sites que eram uma linguiça enorme, com uma página só, mas com muito conteúdo, ele dava muito certo e ficava muito bem posicionado na busca do Google. Hoje a gente sabe que esses sites de uma página só já não conseguem ficar tão bem posicionados assim. Então o ideal é que você faça um site de conteúdo. Você pode usar um WordPress, por exemplo, para ter várias páginas com fotos, com vídeos, com conteúdo sobre perder barriga, para que essa pessoa assine aqui através de uma isca digital e entre no mailing segmentado. Okay? Acabei não colocando isca digital aqui, mas essa linha aqui que leva para o mailing segmentado é uma isca digital. Uma isca digital para a pessoa assinar, por exemplo, um autoresponder ou um e-curso, um curso online de como perder barriga. Então olha como é que essa estratégia é matadora. Você pode ter feito um AdWords também, um anúncio link patrocinado, ou você pode ter um mini site que a pessoa chega por aqui pelo AdWords ou não. Ela pode chegar também pelas redes sociais, porque muita gente pode espalhar
pode compartilhar esse site nas redes sociais. Então, um consumidor que entra em uma rede social, ele pode achar esse mini site, porque ele está compartilhado lá, ok? Então, com isso, você tem o mini site Perder Barriga, você consegue um mailing segmentado de pessoas que querem perder barriga, porque a pessoa assina, porque ela quer fazer gratuitamente o curso online Como Perder Barriga em 10 semanas, e com isso você envia 10 e-mails automáticos para ele, um em cada semana. Qual é a vantagem do autoresponder? Imagina o seguinte, o sujeito A entra no site Perder Barriga no dia 10 de agosto. O sujeito B entra no site Perder Barriga no dia 11 de agosto. E você tem um autoresponder. Digamos que esse autoresponder seja enviado uma vez por dia, só para a gente facilitar as contas. Bom, o sujeito que entrou no dia 10 de agosto, esse autoresponder é um e-mail automático que é enviado para as pessoas que assinaram essa lista. Então você vai falar o seguinte, bom, sujeito que entrou no dia 10 de agosto, você vai receber o primeiro e-mail do nosso curso no dia 11 de agosto. O segundo e-mail do curso no dia 12 de agosto, porque é enviado um por dia automaticamente. Porém, para o sujeito que assinou esse mesmo e-curso, esse mesmo curso, no site perderbarriga.com.br, no dia 11 de agosto, ele recebe o primeiro e-mail dele no dia 12 de agosto. Então, imagina o que está acontecendo. O sujeito A assinou o autoresponder do e-curso no dia 10 de agosto. Ele recebe o primeiro e-mail dele no dia 11. No dia 11, o sujeito B entra no site e assina o autoresponder. E no dia 12, o sujeito A recebe o segundo e-mail e o sujeito B recebe o primeiro e-mail. Se você enviasse o segundo e-mail para todo mundo, a pessoa que assinou a newsletter, se isso fosse uma newsletter, a pessoa que assinou no dia 11 iria receber no dia 12 o e-mail número 2, que é o e-mail que você está mandando para o sujeito A, que assinou no dia 10. Mas o que você está fazendo agora é criando um curso que, independente de qual dia que esse consumidor entra no site e assina o curso online, ele está no dia seguinte recebendo o primeiro e-mail, no outro dia recebendo o segundo e-mail, no outro dia recebendo o terceiro e-mail, independente do dia. Se ele entrar no dia 20 de agosto, no dia 21 ele recebe o primeiro, no dia 22 ele recebe o segundo, no dia 23 ele recebe o terceiro e-mail. Isso é um autoresponder. É um e-mail que é enviado automaticamente num período específico, independente do dia que a pessoa entre. Se a pessoa entra no primeiro dia, no dia 1, no dia 2 ela recebe e-mail, se a pessoa no e-mail 1, se a pessoa entra no dia 10, no dia 11 ela recebe e-mail 1. Todo mundo entendeu isso, ok? Bom, falar que todo mundo entendeu é difícil porque você não vai conseguir responder para mim se entendeu ou não. Mas procure por autoresponder. Isso é bem interessante. Por quê? Porque com isso você pode criar um curso online. Esse curso online, ele vai criar relacionamento com o teu mercado sem você ter que enviar uma newsletter todo dia ou toda semana. O curso ele já está programado para que a pessoa assine e receba esse autoresponder, esse curso online, que não deixa de ser uma newsletter. Porém, o que acontece? Você pode fazer um autoresponder como se fosse uma newsletter de atualização do e-book. Então a pessoa, quando baixa o e-book, na semana seguinte ela recebe a primeira atualização, como uma newsletter autoresponder, que ela recebe uma determinada receita. No outro dia recebe outra receita, ou da outra semana. Agora, e-book de alimentação saudável para a academia. Agora, o autoresponder ele não pode depender de uma data específica. Por exemplo, você envia sempre o segundo e-mail, fala sobre alimentação no verão. Mas se você tiver uma pessoa assinando esse autoresponder no dia 1º de julho, no inverno, aquela pessoa vai receber na semana seguinte um autoresponder falando sobre verão. Então o ideal é que o seu autoresponder seja atemporal, que qualquer pessoa que assine, ela simplesmente vai receber o e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, independente da data que ela recebe, aquele e-mail sempre está valendo. Se você quiser fazer alguma coisa temporal, trabalhe com a newsletter, que você pode enviar para todo mundo ou para um segmento, só que para todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, se você sair uma reportagem sobre o Obama,
falar numa newsletter como que o Obama faz para manter a forma numa corrida presidencial, que é algo muito cansativo. Bom, então com isso você tem os 3 tipos de e-mails que você mantém um relacionamento com o seu público. Tanto o e-mail marketing, quanto a newsletter, quanto o autoresponder levam o seu público para navegar no site, ou então para atingir a missão crítica do site. Então, dentro do autoresponder, da newsletter e do e-mail marketing, você pode, por exemplo, digamos que a missão crítica seja um pedido de orçamento para o seu escritório de advocacia. Você está colocando aqui um curso sobre causas trabalhistas, você está fazendo uma newsletter sobre como que você se previne no final do ano com a evasão de funcionários por causa de 13º, você está fazendo uma newsletter temporal e um e-mail marketing, que é escritório de advocacia, é um pouco mais difícil falar de e-mail marketing, mas digamos que você faça um e-mail vendendo determinado livro, falando um e-mail marketing do livro de um dos advogados da sua equipe, do escritório de advocacia. Então, com isso, você tem 3 missões críticas diferentes, ok? E você está fazendo com que essas ferramentas de relacionamento por e-mail levem a pessoa para atingir uma missão crítica do site. E é lógico que isso é um KPI. O que você tem que fazer? A partir do momento que você envia o e-mail, lembra que eu falei no curso que campanha de e-mail marketing ela não se encerra só em você enviar o e-mail, pura e simplesmente. Não é isso. Você tem que saber para quem você vai enviar, que é o seu público-alvo. O público-alvo você vai descobrir muito no primeiro P, através da keywords que as pessoas digitam, ou através do segmento que você já conseguiu de e-mails. Você vai saber o seu público-alvo, você vai criar a peça de e-mail, dependendo de qual tipo de e-mail que você vai enviar. Você vai cuidar para que esse e-mail não tenha o fim dele. O que significa esse fim em termos de e-mail? Tanto o e-mail marketing, quanto a newsletter, quanto o autorespondem podem ter um fim. Esse fim significa ou cair na caixa de spam, ou então o e-mail não ser aberto. Ele pode chegar na caixa postal, na caixa de e-mail, na caixa de entrada da pessoa e ele não ser aberto, porque o assunto não foi interessante o suficiente. Ou ele pode ser aberto, mas não ser clicado. Quer dizer, o e-mail ele só foi aberto e a pessoa leu. Mas se você tem uma missão crítica para que esse e-mail atinja dentro do site, você não vai ter essa missão crítica atingida, logo ele vai ter o fim. Ou a pessoa pode clicar no e-mail, ela pode navegar, mas ela acaba não atingindo a missão crítica, isso pode acontecer também. Ou então ela pode entrar no site, ela pode o e-mail não cai na caixa de spam, a pessoa abre o e-mail, a pessoa clica no e-mail, navega no site e atinge a missão crítica. Pronto, ok. Então esse e-mail foi funcional. Ele não só não caiu na caixa de spam, como teve a taxa de abertura alta, como teve uma taxa de cliques também alta, como teve um número de páginas por visita razoável ou bom, ou então a missão crítica pode estar nele mesmo. Clique aqui para comprar tal coisa, a pessoa já vai direto da página, o call to action já está no próprio e-mail e ela atinge a missão crítica do e-mail. Então você tem que mensurar qual a origem da meta. 30% da meta veio de e-mail. Interessante. Você tem que saber também não só a origem, mas especificar, detalhar essa origem. Qual e-mail que foi? Foi do autoresponder. Foi da nossa newsletter. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquele e-mail que atingiu mais vezes a meta, a missão crítica, e vai transformar esse e-mail em um padrão, uma melhor prática, um padrão de sucesso para atingir a missão crítica. E saber o número de missões críticas atingidas, de metas alcançadas. Isso aqui você configura no Analytics, é bem tranquilo. Bom, com isso aqui é 5º P, né? É promoção. Você tem uma campanha de e-mail marketing que começou no Google, lá na Keyword, ou foi para o mini site, ou então para navegação, através da isca digital, seja através do mini site, seja através da navegação do próprio site, você fez uma campanha que, dependendo do tipo, foi uma campanha diferente, não atingiu o fim, que foi não ser clicado, não ser aberto ao caixa de spam, e atingiu a missão crítica. Pronto, você tem aqui uma campanha de e-mail marketing completa. Bom, porém, o que pode acontecer também? Na navegação do site, quando a pessoa entra aqui no site, ela pode
propagar, como a gente viu aqui, sexto P, ela propaga a comunicação dessa página nas redes sociais. É muito importante que você tenha no seu site conteúdo propagável e que você facilite essa propagação também. Por exemplo, quando a pessoa entra, o consumidor digita uma keyword, uma palavra-chave no Google, entra através do AdWords, um anúncio, numa landing page. E essa landing page tem conteúdo com curtir ou tweet isto, através de você estimula a propagação, você acaba diminuindo o custo de aquisição do seu consumidor, porque aqui tem um custo de aquisição, né? Quer dizer, o custo da visita. Quanto você está pagando por o CPC, quanto você está pagando por clique, para conseguir levar esse usuário para o seu site. Isso é um custo de aquisição. Mas se você promove a propagação desse conteúdo nas redes sociais, um outro consumidor que ao invés de entrar no Google e entrar no AdWords, esse outro consumidor acaba entrando na rede social que algum amigo dele propagou o conteúdo da landing page ou o conteúdo de uma outra página qualquer do site, ele fica sabendo desse conteúdo e ele pode seguir essa linha e entrar no site. Então, veja que tem consumidores diferentes. Eu botei todo mundo numa mesma classe de consumidor, mas tem um consumidor que entra no Google, clica no anúncio e propaga o conteúdo da landing page, ok? Essa propagação aqui para as redes sociais, mas tem o consumidor também que entra direto na rede social, vê esse conteúdo propagado por algum amigo dele e a partir daí ele entra no site. Ok? Então, com isso daí, você tem uma diminuição no custo de aquisição desse consumidor, porque ele acaba um consumidor só, como ele propagou, ele gerou mais consumidores, um link só, um clique só, um CPC pago, um anúncio, um clique no anúncio, gerou mais consumidores por causa das redes sociais do que simplesmente esse consumidor, o consumidor que pagou. Por isso que você tem que ter uma estratégia de propagação dentro das tuas páginas, seja a landing page que a pessoa chega, seja as páginas naturalmente do site. E você tem que ter também na tua landing page, para você diminuir também o custo de aquisição, para você diminuir o quanto que você paga no final do mês em AdWords pela quantidade de pessoas que entram no seu site, você tem que ter também uma isca digital na landing page. Então essa isca digital leva para um mailing segmentado, que você faz uma campanha de e-mail, isso daí é lógico que mandar um e-mail marketing é muito mais barato do que você pagar o clique do Google AdWords, lógico, dependendo da palavra, mas geralmente é mais barato, porque você tem aqui um clique de 5, 10, 20 centavos, e para você enviar o e-mail marketing, dependendo da ferramenta, você paga muito menos do que isso. Então, com isso, você consegue diminuir o seu custo de aquisição através da propagação. Bom, seja a propagação feita na landing page, seja a propagação feita em alguma página do site, ou até a propagação feita pelo mini site, e não só no mini site, que a gente já viu, a outra coisa, mini site também tem taxa de rejeição. O consumidor pode entrar no Google, com isso ele encontra o seu mini site, falando de, por exemplo, sobre perder barriga, e a partir daí ele pode sair do site, ele vai embora, ok? Bom, outra coisa que através do consumidor você também pode fazer uma campanha. Geralmente o ideal é que você faça campanhas cooperativas, ok? A gente vai explorar um pouquinho mais isso. Mas esse consumidor ele vai entrar em uma campanha, seja que ele viu uma campanha, pode ser offline, online, algum amigo falou para ele, mas ele acabou entrando em uma campanha que ele não vai achar pelo Google, mas ele pode digitar direto www.campanhasxpto.com.br e com isso ele entra no site da campanha, que geralmente é um hot site. Esse hot site a pessoa pode entrar e sair, ou seja, também tem uma taxa de rejeição que você tem que medir. Essa pessoa pode, a partir do hot site, atingir a missão crítica também, através dessa linha. O hot site pode ter o call to action para atingir a missão crítica, ou essa campanha pode ser viralizada através de um coeficiente viral alto. Lembra que a gente viu isso no curso? Ela pode ser viralizada para as redes sociais.
E quando ela é viralizada nas redes sociais, o consumidor, mesmo que não saiba da campanha, ele acaba entrando na rede social, no Facebook dele, no Orkut, bom, e tantas outras, saber dessa campanha por aqui e entrar no site a partir da campanha que ele soube na rede social, da campanha que foi propagada. Ok? Então, com isso aqui a gente viu um exemplo no curso, que foi o idadeinterior.com.br. Quer dizer, a Unimed Rio fez uma campanha, depois você pode entrar idadeinterior.com.br. A Unimed Rio fez um hot site em que um bebê, que era acho que era o Arlindo, se eu não me engano, ele fazia 30 perguntas para você, saúde, qualidade de vida, várias perguntas, e com isso ele te dava uma idade interior que muitas vezes era diferente da sua idade do RG. Quer dizer, se você tem 35 anos, mas não bebe água, não come salada, não faz esporte, tem uma vida estressante, você acaba tendo uma idade interior maior do que a sua idade do RG. Você pode ter, por exemplo, 40 anos interiormente, ao invés de 35, que é o seu RG. Mas se você, essa é a campanha da Unimed, mas se você bebia água, se você fazia esporte, você comia salada, você podia ter 30 anos, que é a sua idade anterior, enquanto seu RG marcava 35. Você estava mais jovem do que seu RG biologicamente. Então, com isso daí, chegava no final das 30 perguntas, a Unimed perguntava o seguinte: cara, você gostaria, o hot site da Unimed falava o seguinte: você gostaria de espalhar de compartilhar a sua idade interior com os seus amigos no Facebook, nas redes sociais? A pessoa falava sim, pronto. Você tinha a campanha da Unimed, o hot site da Unimed, sendo compartilhado com outros consumidores que entravam na rede social. E com isso você tinha uma propagação da campanha a partir do hot site. Só que, lógico, muita gente olhava, o site em flash, de repente o site demorava para carregar, a pessoa simplesmente saía do site. Gerava uma taxa de rejeição. Ok? Então, o consumidor ele pode entrar também ele pode compartilhar para as redes sociais também a partir de uma campanha que ele soube de algum meio, seja online, seja offline. Ele entrou no hot site, com isso ele propagou essa campanha para a rede social. Bom, digamos então que um consumidor ele entra na rede social e a partir da rede social ele fica sabendo de alguma campanha. O que ele pode fazer? Primeiro, ou ele pode entrar no site, diminuindo o custo de aquisição da tua campanha, do teu site, que você tem um custo aqui de AdWords que vai ser diluído por esses consumidores que entram a partir da rede social, sem ter gasto cliques no AdWords. Você pode também, a partir dessa rede social, como ele soube da campanha, soube do seu perfil, soube da sua empresa, ele pode entrar na sua fanpage. E com isso, ou no seu perfil, se você for um profissional liberal, por exemplo, ele pode clicar no curtir da sua fanpage e aí ele vira fã. Só que quando ele vira fã, ele passa a ter as atualizações do seu conteúdo. Bom, ele pode, a partir da página de fã, ele pode entrar no seu blog. Como assim? Imagina que você tenha uma página de fã e que sempre que um conteúdo seu entra no seu blog, no blog do seu site, as pessoas podem entrar direto no blog também. Digamos que a pessoa tenha colocado o seu blog no RSS ou tenha colocado no favoritos. Sempre que você posta um conteúdo novo, aparece para um consumidor, ou para os consumidores que assinaram o seu blog, o feed, ou então a pessoa simplesmente colocou no favoritos e toda hora entra no seu blog, que é esse consumidor que pode diretamente entrar no blog. Bom, mas digamos que você tenha um consumidor que virou fã da sua página. Esse consumidor que virou fã da sua página, ele vai receber as atualizações da sua fanpage no mural dele, e quando você coloca uma postagem nova no blog, você pode fazer uma integração com o Facebook que aquela postagem nova automaticamente entra na sua fanpage. Quando entra na sua fanpage, as pessoas recebem a atualização da sua fanpage e entram no seu site a partir dela. Ok? Então elas podem entrar na fanpage ou serem fãs e, a partir da fanpage,
ela entra no seu site ou entra no seu blog. Bom, do blog ela pode também navegar no site. Eu repeti esse desenho aqui, que é o desenho de navegação, é a mesma coisa. Só que como ia ficar muito difícil, muito confuso eu puxar uma seta do blog até essa imagem aqui, eu resolvi repetir essa imagem aqui. Ou seja, essa imagem é exatamente essa, é a mesma coisa. Então a pessoa pode entrar no blog, pode navegar no seu site, e a navegação está aqui, e a partir da navegação ela pode, por exemplo, propagar aquilo que ela leu no seu site, no seu blog, nas redes sociais, criando um novo ciclo de blog, navegação, rede social, atingindo outros consumidores. Ou então, ela pode ler o seu blog, ela pode ir para a navegação e a partir da navegação ela assina uma isca digital. Ou então ela atinge uma missão crítica a partir dos conteúdos persuasivos que você tem dentro do seu site. Ok? Uma outra coisa que você pode fazer também é integrar o seu Twitter com o seu blog. Cuidado para não integrar fanpage com blog, Twitter com fanpage, porque você vai acabar, em Foursquare também acontece isso, você integra Twitter com Foursquare, Foursquare com Facebook, blog com Facebook, você acaba tendo uma repetição de comunicações, porque quando chega no Twitter, chega no Facebook, do Facebook chega no blog, do blog chega no Facebook, quer dizer, chega do blog no Twitter, do Twitter no Facebook e do blog no Facebook direto. Você acaba tendo uma duplicação de conteúdo. Então, suja um pouquinho o teu mural. Então, o que é ideal você fazer? Ou integrar o Twitter, ou integrar o Facebook, a fanpage. Então, com isso você tem, digamos que você integrou o Twitter. Você colocou um conteúdo novo no blog. Sempre que você coloca um conteúdo novo no blog, isso vai para o Twitter. Ou então, e o Twitter chega nos consumidores que seguem o seu perfil. Ou então, você, sempre que colocar um conteúdo novo no blog, você pode twittar esse conteúdo e as pessoas que entram no seu Twitter, elas podem entrar direto no seu blog. Ou então, esse consumidor que recebe, que é seguidor do Twitter, que recebe a sua atualização, o seu tweet da postagem no blog, ele entra no seu blog a partir daí. Então, ele recebe quem entra no Twitter pode entrar direto no blog, ou quem é seguidor recebe o tweet do post que você colocou no blog e a partir daí esse consumidor entra no blog. Quando ele entra no blog, ele pode navegar no restante do site e ele pode, a partir da navegação, por exemplo, você tem lá um botão de torne-se fã, o botão curtir ou um plugin social e a pessoa acaba entrando na sua fanpage ou no seu perfil, ou se tornando fã. Com isso, ela se torna fã e ela recebe as atualizações do seu blog. E isso gera visitação no site. Então, com isso, você tem um círculo que é um círculo virtuoso. Faz com que cada vez mais pessoas assinem o seu feed ou se tornem fãs, ou então curtam o seu conteúdo, propagando isso nas redes sociais. Então, com isso daqui, o que você tem que medir no Twitter? Geralmente eu uso o Bitly, tá? B de bola, IT de tatu, ponto, L de lápis, Y, Bitly, que é o encurtador de URL, em que eu mensuro a quantidade de cliques de cada tweet e a quantidade de retweets de cada tweet. Porque isso faz com que essa marca seja propagada através das mídias sociais. Bom, então com isso daqui, a gente vê como que esse consumidor consegue ser impactado não só pelo Google, mas através das mídias sociais ou das redes sociais que um outro consumidor postou, propagou, entrando no seu site a partir do Google. Lembra que Google gera tráfego para você. Redes sociais gera tráfego também, mas inicialmente é pequeno. O tráfego com as redes sociais vão crescendo a partir do momento que você tem um espalhamento maior da sua marca nessas redes, mas o tráfego inicial é Google, não tem jeito, por isso que eu comecei até por aqui mesmo, pela keyword no Google, e você vai ter esse tráfego gerando navegação, gerando mailing e gerando também propagação nas redes sociais, que vai fazer com que mais consumidores descubram a sua marca nas próprias redes sociais. Bom,
Um outro ponto importante que a gente não viu ainda é a questão das mídias sociais de conteúdo. O que significa isso? Você tem o Google, a pessoa vai buscar uma determinada palavra-chave, uma keyword, na busca natural do Google ela vai encontrar uma Wikipedia, um Flickr, um vídeo do YouTube, bom, por aí vai, um Scribd. Você tem as mídias sociais de conteúdo, um Vimeo, e você vai colocar conteúdo nessas mídias sociais. Lembre-se do que a gente falou no curso, que foi a questão de você otimizar a mídia social de conteúdo para a sua palavra-chave. Então, por exemplo, você quer trabalhar a palavra-chave. Vamos voltar lá na questão da academia para a gente fazer um exemplo só. Você quer a academia de musculação ou você quer falar sobre alimentação saudável para que você treine e você faz uma apresentação de slides de PowerPoint e sobre alimentação saudável para treino na academia e você coloca isso no SlideShare. Ou seja, digamos que você tenha detectado que uma keyword importante para você é alimentação saudável para malhação. Ou então, como se alimentar corretamente para malhar. Ou qualquer coisa parecida com isso. Você tem uma keyword, você transformou aquela keyword em um título de uma apresentação no SlideShare, que é uma mídia social de conteúdo, apresentação de slides em PDF que você subiu para o SlideShare, e a partir do momento que alguém digitar essa palavra-chave, como o SlideShare tem um PageRank muito alto, como o SlideShare tem uma quantidade de links apontando para ele, que é muito grande, ele acaba sendo muito bem encontrado pelo Google. Ele acaba tendo um posicionamento muito bom. Como você trabalha a palavra-chave e quanto mais de nicho é a palavra, quanto mais apresentações você tem com palavras-chave de nicho, melhor você é encontrado, porque você tem uma concorrência menor para um PageRank maior, que é da mídia social de conteúdo. Então você vai ser encontrado a partir da busca natural. Você pode falar, Conrado, não vai ser o meu site que vai ser encontrado, vai ser o SlideShare. Isso, exatamente, vai ser o SlideShare, porque esse SlideShare é que vai ficar bem posicionado no Google, o site do SlideShare. Com isso você tem um usuário digitando a keyword, entrando na busca natural do Google, encontrando essa mídia social de conteúdo que é o SlideShare, e com isso ele entra em contato com a sua marca e ele pode propagar aquela apresentação nas redes sociais. Então é importante você contar com o Google para que ele encontre o seu conteúdo nas mídias sociais, para que a partir daí ele propague aquele conteúdo que você colocou na mídia social, no SlideShare no YouTube, por exemplo, para as redes sociais, para que outros consumidores encontrem nessa rede social o conteúdo propagado pelo consumidor anterior. Bom, eu coloquei aqui várias setas de várias cores. Essa seta vermelha, sempre que eu falar de uma seta vermelha, eu estou falando do mercado social. Eu estou falando de alguma coisa que tem a ver com gente. Sempre que eu tiver um mercado, uma seta verde, eu estou falando do mercado econômico. Por exemplo, quando eu faço um anúncio no Google AdWords, eu estou no mercado econômico. Eu estou investindo dinheiro, é quinto P, é promoção. Eu estou investindo para que o público descubra, a partir dos esforços da minha empresa, que é quinto P, promoção, eu estou pagando por isso a minha página. Porém, é importante que eu, a partir da minha página, a partir da navegação, das páginas por visita, eu tenha uma propagação para as redes sociais, levando o que era mercado econômico, promoção, para propagação, que é sexto P. O curtir, por exemplo, o tweet isto, que eu vou levar para as redes sociais. Essas setas azuis são setas importantes, que você tem que se atentar sempre para elas. É importante que a sua landing page ou a navegação do seu site, que aqui tem uma seta azul também, leve para a propagação. É muito importante que você se atente a isso, porque é a partir da propagação que você vai diminuir, como a gente já viu, o teu custo de aquisição de AdWords. Você vai diminuir a quantidade de dinheiro que você gasta por usuário que entra no seu site no frigir dos ovos no final do mês. É importante que você também leve as pessoas das mídias sociais de conteúdo para o seu site. Não adianta o usuário entrar no seu site, olhar a apresentação, achar muito bonitinha e falar, que legal, bacana, entendi, aprendi e pronto. Ele pode até propagar ou não, mas é importante que você faça com que ele propague,
ou seja, tenha um conteúdo relevante para ele, para um determinado segmento específico, e fazer também com que ele entre no seu site a partir da mídia social. Isso é super importante, por isso que eu coloquei uma seta azul, que é uma seta importante. Como que você vai fazer isso? Por exemplo, no final da apresentação do SlideShare, que você fez sobre alimentação saudável para malhar, para academia, você colocou, gostaria de mais dicas como essa? Baixe o nosso e-book no site academiaxpto.com.br/ebook, por exemplo. Então ali a pessoa vai ser remetida para a página que já é a landing page de conteúdo, que tem o e-book. Nessa landing page ela vê uma isca digital e a partir daí ela entra no meio segmentado, assina, começa um relacionamento com você, tudo aquilo que a gente já falou, para atingir a missão crítica. Então é importantíssimo que você, a partir da mídia social de conteúdo, no final do vídeo de YouTube, por exemplo, você tenha uma referência, um link, alguma coisa que leve a pessoa para o seu site. Não é só colocar o conteúdo na mídia social, não é só isso. Você tem que estimular a propagação tendo um conteúdo de extrema qualidade e você tem que estimular a pessoa a entrar na sua página, para que ela atinja a missão crítica ou pelo menos deixe o e-mail dela para você conseguir gerar um relacionamento com ela, a partir do momento que ela entra na mídia social de conteúdo. Então, com isso daqui, você tem essas setas vermelhas para o mercado social. Então, por exemplo, a pessoa entra no Google, só que quando ela encontra um blog, ela está muito dentro do mercado social, porque é conteúdo, é reputação, é a questão da pessoa passar esse blog para outras pessoas. Quando ela está nas redes sociais, seja o blog se transformando, indo para a fanpage, ou seja a rede social e compartilhando, mostrando a sua fanpage ou o seu perfil, ou o consumidor entrando numa rede social, ou um tweet impressionando esse consumidor, tudo isso, principalmente as propagações, tudo isso ou é seta azul, que é importante, ou é seta vermelha, que é mercado social. A maior parte das setas azuis são setas de mercado social. Lembra que eu falo sempre que é importantíssimo você construir reputação, você construir mercado social, para depois você se preocupar com o mercado econômico. Você vai gerar esse tráfego inicial, você vai acabar gerando a partir do mercado econômico, através de um AdWords, através de uma campanha cooperativa. Lembra o que é a campanha cooperativa? Quinto P, esforço, promoção, esforço da empresa para gerar tráfego, para fazer com que a marca dela seja conhecida. A campanha cooperativa, ao contrário da campanha competitiva, que só um ganha, a campanha cooperativa é aquela que todos ganham. Todos têm que se unir para conseguir alguma coisa. Então, uma campanha cooperativa significa: eu vou chamar os meus 30, 50, 200 amigos que estão dentro desse segmento para que todos nós consigamos alguma coisa em conjunto e não só eu consigo alguma coisa sozinho porque eu não consigo. Eu tenho que chamar os meus amigos para que todos nós consigamos alguma coisa em conjunto. Essa é a campanha cooperativa. Lembra, no livro eu falo da campanha da Polar, que colocou a balança as 50 mil moedas com o time do Grêmio ou com o time do Inter, para ver qual time que iria ganhar no final de um período, acho que era um mês. A campanha do Walmart Visa Juntos pelo Desconto, eu falei isso no curso e falo isso também no livro e também no meu blog tem essas campanhas. Ou o tijolinho do Flamengo também para construção para a reforma do estádio. Então você tem campanhas cooperativas e essas campanhas tendem a se viralizar mais, a ter um coeficiente viral alto. Lembra o que é coeficiente viral? Eu falo isso no livro, falo isso no curso e falo isso também no blog. Coeficiente viral alto significa você ter uma quantidade grande de pessoas convidadas que aderem à campanha e uma quantidade grande de pessoas que convidam outras pessoas. Quer dizer, as pessoas que aderem à campanha e as pessoas que convidam outras pessoas também. Ou seja, com isso daí você tem a quantidade de pessoas convidadas por outras pessoas. Com isso, o que fala muito do coeficiente viral é o livro Viral Loop. Então aqui você vai ver o Viral Loop falando sobre o que é esse coeficiente viral e falando como que as redes sociais conseguiram coeficientes virais altos a partir do trabalho desse coeficiente. Como é que você vai mensurar coeficiente? Lembra que é a letrinha vermelha. Letrinha vermelha, assim como fonte de tráfego, visita, lead, taxa de abertura, taxa de cliques, isso aqui você vai mensurar. Você mensura o coeficiente viral, por exemplo, através de retweets, que eu coloco aqui como Twitter.
Quer dizer, no Bitly você consegue mensurar retweets. É a quantidade de pessoas que convida outras pessoas. E quando você tem uma ferramenta dentro do seu site que mede a quantidade de pessoas convidadas, você acaba tendo o Y do coeficiente viral. Lembra que é uma conta de x vezes y. A gente falou isso no curso. Então esse coeficiente viral, ele acaba sendo mensurado pela quantidade de pessoas que convida outras pessoas, seja através de retweets ou seja através de uma ferramenta própria que você tenha desenvolvido, e você também descobre a quantidade de pessoas que aderem à campanha através de um formulário, pessoas que entram na campanha. Você tem que ter meios para mensurar o coeficiente viral. Por que você vai mensurar esse coeficiente viral? Você vai mensurar tanto x quanto y, porque você lembra que quando o coeficiente viral é maior do que 1, a campanha está crescendo. Quando ele é menor do que 1, a campanha está morrendo. Então você tem que fazer pequenas modificações, teste AB, lembra do teste AB, na sua campanha, para que você mensure o coeficiente viral dia a dia, minuto a minuto, para saber se as pessoas estão convidando mais pessoas por causa daquela modificação que você fez na sua campanha, ou se a campanha está morrendo. Então isso é coeficiente viral. Bom, então as setas verdes, elas são setas do mercado econômico que envolvem dinheiro. Por exemplo, quando você faz uma campanha de AdWords na rede de conteúdo do Google, que é a 5P, você está investindo dinheiro em cliques, você está pagando um CPC, ou seja, você está no mercado econômico para levar tráfego para a página de entrada. Quando você faz uma campanha cooperativa, você pode levar essas pessoas para um hot site, mas você pode também levar as pessoas para uma página de entrada do seu próprio site. E nessa página pode ter o call to action para atingir a missão crítica, que é a estrelinha. Aqui, aqui e aqui. Lembrem sempre disso. Lembra que tudo isso daqui é para você construir relacionamento com o seu público, construir reputação, convencer o seu público a deixar o e-mail dele, convencer o seu público para atingir a missão crítica. Tudo isso é só para atingir a missão crítica. Então é importante que você perceba isso, porque é a partir daí que você vai fazer com que todo o seu site tenha um único objetivo: atingir a missão crítica. Ok? Bom, com isso a gente termina de explorar esse mind map. Esse mind map envolve os 8 P's, não só essas letras vermelhas, que é a questão da mensuração, da precisão, que é o 8º P, como você tem aqui os diversos P's espalhados pelo mind map, que une todas as competências que a gente aprendeu nos 8 P's. Então é claro que quando eu estudo P a P, eu explodo na realidade cada linhazinha, cada caixinha dessa. Então, quando eu estou aqui no AdWords, eu tenho a aula que fala só de links patrocinados, em que eu estou explodindo essa setinha aqui. Essa setinha verde, ela tem 2h30, na verdade tem mais de 2h30, porque tem também o curso, tem toda a parte do livro, só falando sobre AdWords. Quando eu falo sobre link building, por exemplo, eu estou falando aqui de SEO, para ser encontrado na busca natural. Lembra que busca natural, SEO, é programação otimizada, conteúdo otimizado, 4P, 3º P, programação otimizada, e 4P, conteúdo otimizado, e link building também. Link building vai entrar um pouco até no 6º P, quando as pessoas propagam a sua marca através de outros lugares. Link building tem a ver também com um trabalho concentrado para a estratégia de SEO. Então você vai medir no Rank Tracking o posicionamento do seu site a partir dessas 3 variáveis bem trabalhadas: programação otimizada, 3º P, conteúdo otimizado, 4º P, e link building, que envolve um pouco o 4º, envolve um pouco o 6º e 5º P também. Bom, com isso eu tenho página de entrada, então com isso eu tenho todo o mind map sendo escarafunchado, sendo aberto e concentrando todos os 8 P's dentro de uma imagem. Se você entender essa mecânica, existem outros caminhos para a gente criar aqui dentro desse mind map? Existem centenas, milhares de outros caminhos, mas esse caminho aqui é um caminho inicial muito bom para que você consiga entender como um todo, ter um mapa geral do que você de fato vai fazer com uma campanha de marketing digital atuando em todos os P's. E é lógico que dá trabalho, sim, é trabalho, como eu sempre disse, mas aqui você vai ver. Vamos só repassar, fazer um resumo para finalizar. Como que o consumidor
entra no seu site, primeiro P, Keywords, você vai trabalhar no Google links patrocinados, que é quinto P, vai trabalhar busca natural, que é SEO, mas você vai trabalhar conteúdo dentro do seu site, na página de entrada ou na navegação, quarto P, mas também trabalhar conteúdo off-site, que é o quarto P nas mídias sociais de conteúdo. Você vai também atingir esse consumidor através de outros sites, mesmo que ele não entre nem nas mídias sociais de conteúdo que tem o seu conteúdo. Ele achou o seu conteúdo aqui que você otimizou a mídia social. Nem se ele não achar, nem através da mídia social de conteúdo, nem através de AdWords, não clicar em nenhum anúncio, e nem através do seu próprio site, ele pode entrar em um outro site que você pode ter um programa de filiação, parceria, banner, você pode fazer alguma promoção, alguma propaganda, algum post que a pessoa está falando sobre você, ou uma campanha de AdWords na rede de conteúdo do Google, que são os outros sites. Com isso, mesmo perdendo esse consumidor para outros sites, você consegue trazer ele para a página de entrada, ou você pode fazer também um mini site SEO, que ele também entra no seu site, através de, não do seu site propriamente dito, mas um outro site, um outro domínio que é específico para um determinado conteúdo, ou esse consumidor pode entrar em uma campanha cooperativa no seu hot site ou numa página de entrada, ou então ele pode entrar no seu blog, sendo assinante do blog, ou entrando no seu blog a partir do SEO também. Aqui eu não coloquei a seta de Google indo para o blog, porque fica um pouco confuso. Na verdade eu coloquei, né? Agora que eu vi, está aqui. Então a pessoa entra no Google e entra no seu blog a partir de SEO, ou então a pessoa pode entrar numa rede social e nessa rede social ela descobrir que alguém compartilhou a sua marca e a partir daí entrar na sua landing page. Tudo isso gera tráfego. A partir do momento que você gerou tráfego, você vai gerar reputação através das mídias sociais, através de redes sociais e mídias sociais de conteúdo. Você vai gerar também a questão de... Você vai puxar a pessoa para navegar no seu site. Você vai, através da persuasão, que é a quarto P, fazer com que ela atinja a missão crítica ou que ela assine um mail, assine sua isca digital, para você conseguir um mail segmentado. Não se esqueça da técnica de Sherazade, para você sempre manter a pessoa dentro do seu site navegando, ou para evitar a taxa de rejeição, que hoje conta pontos com relação à classificação do seu site no Google ou no seu índice de qualidade. Então, com isso, você vai gerar uma navegação maior, você vai fazer com que a pessoa assine o e-mail dela para baixar no e-book ou qualquer outra coisa que você vai colocar como arquivo para fazer o download como isca digital. Você vai criar um relacionamento com essa pessoa para fazer com que ela confie na sua marca. Não só você vai gerar reputação aqui nas redes sociais, como vai gerar reputação também aqui no e-mail marketing. Com isso você vai gerar você vai trabalhar esse relacionamento para que ela atinja a missão crítica ou a partir do próprio e-mail, ou então você tem que evitar que aquele e-mail caia na caixa de spam, que ele não tenha taxa de abertura, que ele não tenha taxa de abertura de e-mail, né, de cliques, ou então que a pessoa navegue no seu site, mas ela acabe não fazendo nada, ela não entra no seu site, ela navega, mas ela não atinge a missão crítica, e você com isso gera um relacionamento para que pouco a pouco ela vá se acostumando com a sua marca, para que ela atinja a missão crítica do site, que pode estar direto no e-mail ou então a partir da navegação. Bom, com isso, e você otimiza o seu site para redes sociais de conteúdo, e com isso você gera, não se esqueça da setinha azul, que é super importante, para a partir da mídia social você levar a pessoa para o seu site, e a partir disso você gera tráfego e gera reputação e relacionamento para você conseguir atingir a missão crítica. Então, com isso a gente finaliza a explicação do Mind Map 8Ps, para que você, de integração digital, o Mind Map 8Ps é um pouco maior, que eu resumi aquele Mind Map do ponto de vista do consumidor e o que você deve fazer para ele. Com isso a gente termina o estudo desse Mind Map, que é da integração digital, para que você entenda o todo, para que você entenda como fazer uma campanha de marketing digital no geral para a sua empresa, ok? Bom, meus alunos, com isso nós chegamos no final da aula 4. Gostaria de pedir o meu muito obrigado por essas quase 2 horas de novo de aula, e espero que vocês entendam agora como que você faz uma campanha integrada de marketing digital utilizando os 8Ps, não só entendendo o que é cada P, o que é o PAP, o detalhamento de cada um, mas como que um conversa com o outro em cada linha, em cada linha, em cada quadrado, em cada ação, em cada setinha desse mind map. Tem um mundo de coisas que você pode achar no livro 8Ps, que você pode
ver nas outras aulas ou então no próprio curso de certificação, mas lembre-se sempre que o 8Ps do marketing digital é algo que se integra, é uma conversa, não existem Ps isolados, e sim uma conversa em conjunto. É exatamente o que essa aula procurou mostrar, a questão de como fazer com que os Ps conversem entre si e você tenha uma campanha cada vez mais eficiente no decorrer do tempo. Alunos, muito obrigado!